quadro Bons Conselhos dessa terça-feira traz uma entrevista muito especial sobre como ser um servo de Deus na universidade. Quem traz mais detalhes sobre isso é o Haurisson Ribeiro, que é membro do Ministério Universidades Renovadas da Renovação Carismática Católica. Acompanhe nessa entrevista. Haurisson, é possível ser um bom servo, um servo de Deus no ambiente da universidade, esse ambiente que oferece tantas opções diferentes, tantas opções que nos levam de repente a se distanciar da igreja? É possível? Sim, Flávio, é possível. Eu comecei a caminhar essa caminhada mais forte, né? Mesmo de tradição católica, de família de tradição católica, né? Eu posso dizer que eu tive a minha experiência com Deus mesmo dentro da universidade, por mais inusitado que isso possa ser, né? E é possível sim, é possível ter uma caminhada desde o ensino médio. Quando eu ainda não tinha discernido qual curso fazer, ainda estava naquela dúvida lá. Ali eu já convivia com esse ambiente universitário, porque o colégio que eu estudava também tinha curso superior, e já convivi nesse âmbito. E eu digo que é possível sim, né? É possível, na verdade, fazer uma experiência de Deus na universidade. Quais os desafios que um missionário de Deus, um servo de Deus, vai encontrar no ambiente da universidade? Olha, não são poucos. Os desafios, eles são muitos, né? São bastante assim, porque a universidade, né, como o próprio nome sugere, a universidade ela é um universo, ela é um misto de pensamentos, de correntes, de teorias, de achismos, né, de dúvidas, de questionamentos. Sendo a universidade esse espaço, né, que concorre tanto pensamento, tanta corrente doutrinária, você chegar com uma fé cristã, né, é um pouco desafiador, assim. Mas, como a gente costuma viver na vida, o desafio ele nos leva a superá-lo, né? O desafio move o cristão, né? O desafio move o cristão. Daí a gente pega esse desafio que a gente é desafiado, né? Que às vezes o desafio ele é até mesmo, ele não é falado. Às vezes ele é velado, sabe? De uma maneira ou de outra, às vezes você não encontra alguém que fala, né? Eu sou contra a sua fé, eu quero que você não tenha mais essa fé. Mas, de uma certa maneira, essa pessoa, ela, em atitudes, ela demonstra que ela não é favorável à sua fé. E ela vai fazer de tudo para que tu não manifeste ela. O Haurisson Ribeiro, ele é formado em Direito pela Universidade Estadual do Piauí, pessoal, recém-formado, e passou alguns anos nesse convívio de universidade. Além disso, além de ser membro do Ministério Universidades Renovadas, ele também é ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, lá na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. E falando na igreja, falando em serviço, Haurisson, quais os caminhos, de que forma a gente pode evangelizar na universidade? Antes de falar um pouco exatamente de como evangelizar, tu falavas aí que eu sou o ministro da Eucaristia, né? Interessante que esses ministérios, né, que são extraordinários, eu fui ganhando, né? Deus foi me dando a graça desses ministérios enquanto eu era universitário, né? Olha só, enquanto eu era universitário foi quando eu mais me aproximei da fé católica, né? Não me distanciou de maneira alguma. Agora, a evangelização, né, baseado sobretudo nisso que a campanha da fraternidade vem se propor em 2015, né? Eu vim para servir. Dentro da universidade, eu acho assim, nós católicos, nós cristãos, na universidade, nós prestamos um serviço de evangelização, de levar Cristo às pessoas. Um Cristo vivo e digamos assim, racional, porque a universidade é esse ambiente racional, né, da razão, mas um Cristo que também instiga o pensamento racional das pessoas. E esse é um serviço prestado, os nossos cursos são geralmente 4, 5, 6 anos, e esse é um serviço prestado naquele período em que a gente está ali, mas que aquele universitário que não tinha essa experiência ainda com esse Cristo pode levar para uma vida inteira. Né? Ele não esperava, né? Pensaria que você somente é aquela pessoa de igreja, de mente fechada e pá. Na verdade, você acaba levando essa racionalidade por meio de Cristo também, porque Cristo também é razão. E você presta esse serviço. Você serve aos universitários por meio do anúncio da palavra, não daquela maneira, né? O Senhor fala que nós devemos, São Paulo, aliás, fala que nós devemos pregar oportuna e inoportunadamente. Então, de uma maneira diferente. Às vezes, numa mensagem... Numa linguagem universitária também, né? Numa linguagem universitária. Linguagem jovial. Numa linguagem jovem, porque a gente também não vai, né, chocar as linguagens. Então, numa linguagem universitária, somos sim capazes de levar essa palavra de esperança e de vida para esses universitários.
universitários. Interessante que, além disso, além do anúncio do Evangelho, na universidade, por exemplo, aqui na Universidade Federal do Piauí, onde a gente está nesse momento, existe o Ministério Grupo, né, o Ministério Universidades Renovadas, que eu falei aqui no começo da entrevista, que é um grupo de oração que envolve jovens da universidade, não é, Raurison? Fala pra gente um pouquinho sobre esse grupo. Sim, eu participava de um, né? Não aqui na Federal, né? Não nesse espaço aqui onde estamos, mas participava lá na Universidade Estadual. E são grupos de oração que eles vão acontecer de 10, 15, 20, meia hora, 1 hora, 2 horas. Vai depender da realidade de cada faculdade. De modo que não atrapalhe as aulas, não? De maneira nenhuma, não atrapalha as aulas. E são grupos que acontecem aqui em Teresina, praticamente em todas as faculdades. Só aqui na Federal nós temos 3 ou 4 grupos de oração. Então são grupos de oração espalhados nas universidades. Lá nós partilhamos a palavra, nós pregamos a palavra, nós temos vivência, todo mundo junto, e nós acompanhamos pessoas que desejam receber a oração. Então são aquelas pessoas que aqui, né, você pode pensar assim, mas na universidade alguém vai querer receber oração? Vai. Eu te garanto que sim, né? Eu passei por essa experiência durante 7 anos da minha vida e eu te garanto que há pessoas sim na universidade que querem receber oração. E a gente presta esse serviço. E aí a gente começa dentro desse grupo de oração pregando, mas a gente começa também a formação, a gente vai falando sobre a igreja, vai falando sobre o crescimento cristão, sobre Jesus Cristo, e vamos falando de uma maneira geral sobre o cristianismo. Raurison, a gente agradece a sua entrevista, a sua participação no programa Em Tuas Mãos. Raurison Ribeiro, bacharel em Direito, recém-saído da universidade, não é, Raurison? Participou. Agora profissional, ainda não na minha área, né? Mas você falava há pouco, Flávio, né? Desculpa interromper, mas você falava desses grupos de oração. Nós temos grupo para profissionais também, que saíram da universidade. Continuam, né? Que continuam nesses grupos. A gente agradece. O tema do Bons Conselhos de hoje foi como ser um servo de Deus, um bom servo de Deus no ambiente da universidade. Nós estamos aqui na Universidade Federal do Piauí levando esse tema importante, sobretudo para os jovens, os adolescentes que acompanham o programa Em Tuas Mãos.